Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo, aqui em estúdio, está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também aos nossos telespectadores. Há muitos casos de violências contra as mulheres. Cerca de 854 mulheres, 672 meninas violadas, particularmente na parte este do país, no norte Kivu e no sul Kivu. Grande parte delas fruto da guerra. Militares, grupos armados que continuam a usar mulheres, seja para violências sexuais, seja mesmo para escravidão. Toda esta violência contra mulheres que o padre Marcelo Oliveira acaba de denunciar está a acontecer na República Democrática do Congo e está a acontecer essencialmente na região leste deste país, onde existe uma guerra que quase não se fala, uma guerra de rapina dos recursos naturais, dos imensos recursos naturais que há em especial nas províncias do Kivu Norte e do Kivu Sul. Além dos mortos e dos feridos, além do sofrimento das populações, há ainda uma violência generalizada contra as mulheres. Este caso concreto e gravíssimo de abuso de direitos humanos vai ser um dos temas em destaque no programa de hoje. Mas vamos começar pela Nigéria. Porquê? Porque foi libertado o padre Nathaniel Asuvage, da Diocese de Cafajã. Este sacerdote esteve, Catarina, cerca de 3 meses em cativeiro. Sim, Paulo, foram exatamente 94 dias que ele esteve então em cativeiro e que terminaram há cerca de 2 semanas, no passado dia 12 de maio. Portanto, no anúncio da sua libertação por responsáveis da Diocese, ficou então a saber-se que o sacerdote estava estável e que psicologicamente também estava otimista, Paulo. Bom, estar otimista ao fim de 94 dias de cativeiro é seguramente um bom sinal. Ele foi raptado em que circunstâncias? Bom, Paulo, ele foi raptado na sequência então de um ataque que houve à sua paróquia, portanto, homens armados que entraram na sua paróquia e acabaram, isto no passado dia 7 de fevereiro, e acabaram por o levar. Portanto, durante algum tempo temeu-se mesmo o pior, temeu-se pela sua vida, porque não havia absolutamente notícias algumas sobre o que é que lhe poderia ter acontecido, mas agora pode-se dizer que, de facto, tudo terminou em bem e que este padre Nathaniel ficou então muito sensibilizado quando lhe contaram que a Igreja tinha dinamizado uma grande corrente de oração pela sua libertação e que foram mesmo muitos aqueles que se juntaram nesta corrente de oração e que rezaram para que nada de mal lhe acontecesse durante este período de cativeiro, Paulo. Exatamente. O rapto do padre Nathaniel vem reforçar a preocupação que se tem pela situação que se vive neste momento na Nigéria, em que a comunidade cristã é perseguida e podemos dizê-lo mesmo com enorme violência. Sim, sem dúvida, Paulo. De facto, e só falando relativamente ao rapto de sacerdotes, nós podemos dizer que os números são efetivamente brutais. Portanto, só entre os anos de 2015 e 2025, pelo menos 212 padres católicos foram então sequestrados neste país de África. Destes, 183 foram depois libertados ou conseguiram escapar ao seu cativeiro, enquanto 12 foram mortos e 3 acabaram por morrer já depois da sua libertação, em consequência do trauma e também de ferimentos que sofreram durante o próprio cativeiro, Paulo. Bom, e além dos sequestros, há também o drama, digamos assim, do terrorismo. Exatamente, Paulo. E como nós sabemos, há vários anos que estes grupos jihadistas, estes grupos armados jihadistas têm lançado então ataques contra as comunidades cristãs, por vezes de uma enorme intensidade, uma enorme violência, atacando aldeias e levando também ao êxodo, como sabemos, de milhões de pessoas, não é? Exatamente. Perseguição aos cristãos, uma realidade que está a crescer de intensidade de ano para ano e que tem vindo a ser denunciada pela Igreja Católica. Dom Inácio Caigama, que é o arcebispo de Abuja, é uma das vozes mais inconformadas do clero da Nigéria. The persecution of Christians is not new. We have been speaking about this for quite a long time. Even as the Conference of Catholic Bishops, every time we meet, we say this clearly, that people are killed, people are dying, people are kidnapped, people are having their houses vandalized, their farms destroyed. People are discriminated against.
and they are not afraid to say we are Christians, despite the terrible discrimination they experience. So our task as a church is to remedy the terrible sufferings of these people. Foi o arcebispo de Abuja a denunciar a violência extrema contra os cristãos na Nigéria. E vamos continuar a falar da Nigéria também para lembrar um dos maiores símbolos da perseguição religiosa neste país. É que no passado dia 14, Leah Sharibu fez anos e passou mais um aniversário em cativeiro. A data foi lembrada em pleno santuário de Fátima pelo padre Simon Ayugu, que é um sacerdote nigeriano que está a viver há vários anos em Portugal. Nós já vamos escutar a mensagem que ele gravou junto da Capelinha das Aparições, mas antes, e até para quem não conhece ainda esta história, vamos, Catarina, apresentar esta jovem, esta Leah Sharibu. Muito bem, Paulo. Então, a Leah Sharibu é uma jovem nigeriana que tinha apenas 14 anos de idade quando foi então raptada por terroristas, isto em fevereiro já de 2018. Portanto, os terroristas invadiram a escola onde ela estudava, ela vivia ali em Dapchi, no estado de Yobe, e então levaram-na à força tanto esta jovem, a Leah, como centenas de outras colegas de raparigas também da mesma escola. Todas elas acabariam, no entanto, por ser libertadas, com exceção da Leah Sharibu, que se recusou a renunciar ao cristianismo, como os terroristas na altura exigiam. Portanto, ela não renunciou ao cristianismo e, por isso, acabou por ficar em cativeiro. E, Paulo, temos que relembrar que esta jovem tinha apenas 14 anos de idade. De facto, é uma história incrível. Uma história incrível que nunca foi esquecida pelo padre nigeriano Simon Ayugu, que está a viver em Portugal já há cerca de 2 décadas. Ele é pároco em Lomar e em Nogueira, na Arquidiocese de Braga, e tem acompanhado a história de Leah e todos os anos tem enviado uma mensagem através da Fundação AES, precisamente no dia do seu aniversário. Muitos parabéns, Leah Sharibu. Ainda estamos no tempo da Páscoa e venho aqui à casa da mãe, em Fátima, para te desejar os parabéns, porque nestes dias vais completar os 23 anos de vida, o 9º ano durante o teu tempo no cativeiro. Leah Sharibu, esta mensagem é para ti e espero que um dia ouças esta mensagem. E ao ouvir esta mensagem, saiba que muitos de nós, homens e mulheres de boa vontade, rezamos por ti, esperamos contigo e esperamos também com os teus pais. Esperamos que um dia voltas à casa do Pai, esperamos que um dia voltas àquela escola de Dapchi, se não for como aluna, pode ser para ver de novo aquela casa onde foste raptada em companhia com as tuas outras colegas e foram levados ao cativeiro. Esta mensagem também é para o governo de Nigéria, que não tem feito o suficiente para socorrer os pobres, os pequenos deste mundo, as crianças. Esta mensagem é para todo mundo, para dizer que nós, como cidadãos do mundo inteiro, nós podemos fazer melhor. Nós podemos fazer com que ninguém vá para casa com medo do que lhe vai acontecer no dia seguinte. Nós podemos fazer com que este mundo seja um sítio mais seguro, seja uma casa comum para todos, onde todos somos irmãos, onde todos somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. A terra é a nossa mãe e Deus é o nosso pai. Com esta esperança, Leah Sharibu, celebras o teu aniversário e nós aqui também celebramos, esperando um dia vir a celebrar contigo, face a face, a celebrar contigo, a beber e a cantar e a comer bolo na tua presença, celebrando o que viveste, celebrando o que estás a viver e celebrando com esperança o que vais viver quando regressares à casa, a casa que eu chamo a casa do Pai, a casa do teu Pai e esta casa que é de todos, onde estamos a falar contigo. Muitos parabéns, Leah Sharibu, e que Deus te proteja.
E da Nigéria, onde a perseguição aos cristãos parece não ter fim, e depois de termos recordado esta história incrível de coragem de Leah Sharibu, a jovem cristã que tinha 14 anos, quando preferiu ficar em cativeiro às mãos de um grupo terrorista do que renunciar à sua fé, vamos agora focar a nossa atenção no Líbano, país do Médio Oriente que continua em guerra. E vamos até ao Líbano também para avançar já com o número da semana. E o número desta semana é 200. Porquê? Porque cerca de 200 centenas de crianças já morreram, Catarina, neste país desde o início da guerra. É verdade, Paulo, e este é um número que mostra esta verdadeira tragédia desta guerra. Portanto, desde que começou a guerra entre o exército de Israel e a milícia Hezbollah, portanto, no passado dia 2 de março, pelo menos 200 crianças já morreram e 806 crianças ficaram feridas. Portanto, estima-se neste momento, Paulo, há mais de 750 mil menores no Líbano que vivem em condições de grande vulnerabilidade. Exatamente. Bom, e a nível geral, que balanço é que nós podemos fazer, no fundo, desta situação de guerra no Líbano, até porque existem um certo acordos de cessar-fogo, mas que, no fundo, acabam por não ter nenhuma empregabilidade, não é? Exatamente, é isso mesmo, Paulo. E segundo os dados disponíveis, então, apontam neste momento para mais de 3 mil mortos e já quase 9.500 feridos neste período de guerra, além, claro, de mais de 1.200.000 deslocados internos, como temos vindo aqui a relatar nos nossos programas. Paulo. Exatamente. Uma guerra que está a arrastar o Líbano, de facto, para uma situação muito, muito difícil, com uma parte considerável da população a viver em condições miseráveis. A Fundação AES tem em marcha por estes dias aqui em Portugal e também a nível global uma grande campanha de solidariedade para com os cristãos do Líbano. Já vamos falar disso, mas antes vamos ver uma reportagem dos nossos colegas do Rome Report que ajuda a perceber um pouco melhor, afinal, que guerra é esta. The situation in the Middle East is growing increasingly concerning. The conflict continues to grow, and more countries have become involved: Bahrain, Kuwait, Qatar, the United Arab Emirates, Iraq, and Lebanon. We have heard about Lebanon on many occasions, not only because of the continuous bombings taking place there, but also because of Father Pierre Al-Rayi, the Maronite parish priest whose death has shocked the entire Christian community around the world. The biblical land of the cedars, Lebanon has turned to the Holy See, asking for help and protection for Christians living in the south on the border with Israel. The Minister of Foreign Affairs, Youssef Raghi, explained on his social media that he had held a phone conversation with Archbishop Paul Richard Gallagher, Secretary for Relations with States and International Organization. I asked the Holy See to intervene and mediate to help preserve the Christian presence in those villages, whose inhabitants have always supported the Lebanese state and its official military institutions and have never wavered in that commitment. This goal of maintaining Christian presence in Lebanon was already something that Pope Leo XIV himself had emphasized during his first apostolic journey. In Lebanon, 35% of the population is Christian, and this community is very diverse. The majority are Maronite Catholics, with the Greek Orthodox community representing about 20% of the population, and Melkite Catholics making up the remaining 10%. However, in recent years, the Christian community has been forced into exile by persecution and the ongoing conflicts with Hezbollah. This is not something that only happens in Lebanon. If one day there are no Christians in Syria or anywhere else, it will be hell, because Muslims are not one single group. They are very divided, so immediately there will be a bloody battle that would not stop. According to Marielle Batrous, project coordinator and representative for Lebanon, Syria, and Egypt for aid to the church in need, the new bombings, which killed the parish priest of Klaya, have already left more than 400 dead and 1,200 wounded, figures that match reports by Lebanon's Ministry of Public Health. This renewed crisis is worsening by the day, with unprecedented effects and reach, especially when compared to the most recent conflicts in the country. Estas palavras que acabámos de escutar de Dom Jacques Morard, que é o arcebispo de Homs na Síria, mas que é um profundo conhecedor de toda a problemática regional do Médio Oriente, são um aviso de como os cristãos estão quase num beco sem saída. Entre a guerra, pobreza e perseguição é difícil escolher, mas é mesmo o dilema que se coloca hoje em dia aos cristãos que vivem nesta região. Estamos então a falar do Líbano e vamos agora focar
a nossa atenção na campanha de emergência para as famílias cristãs, em especial aquelas que fugiram por causa dos bombardeamentos e que estão ainda a viver nas ruas, ou então estão abrigadas em conventos, escolas ou em casas de familiares. A irmã Ana, das Irmãs do Perpétuo Socorro, acolheu muitas dessas famílias no seu mosteiro e agradece a ajuda da Fundação AIS. أنا سفر أنا من رهبات المعونة الدايمة. نحن استقبلنا عنا كتير عيال مهجرين من بيوتهم عنا بديرنا، هذا الدير الرئيسي. حلو كتير إنه في مساعدات هي عم تجي. حلو إنه نتكاتف مع بعض ونكون إيد وحدة لحتى نقدر نتخطى بوضع يعني هاي الأزمة. إن شاء الله ربنا أكيد حاضر، هو عم يعطي النعمة لكل شخص لحتى يقدر يضل صامد بهاي الحرب. ميرسي كتير لكم، ميرسي لكل حدا موجود معنا وعم يسمعنا. Thank you. Foi a irmã Ana, exemplo das religiosas que abriram as portas dos seus mosteiros para acolher famílias de deslocados por causa da guerra. A Fundação AIS lançou aqui em Portugal e a nível internacional uma campanha, SOS Líbano, em resposta precisamente aos pedidos de socorro da igreja local. Basicamente, Catarina, a igreja pede ajuda para que cada uma destas famílias de deslocados possa receber um cabaz de ajuda de emergência. Exatamente, Paulo. Um cabaz com bens essenciais, como a comida, medicamentos e também roupa. Portanto, a Igreja procura que estas famílias, em especial aquelas que ainda continuam a viver nas ruas ou aquelas que estão abrigadas em casas particulares ou também em paróquias ou mosteiros, tenham, no fundo, tenham o mínimo do essencial para que possam então sobreviver, não é? E é aqui que entramos nós. Exatamente, Paulo, é aqui que entramos nós e para quem nos está a ver lá em casa, informo que este cabaz, composto por estes bens essenciais e para um mês, para uma família, custa 80 euros. É este o custo de cada cabaz, mas, e como tenho aqui sublinhado todas as semanas, Paulo, o que cada um puder dar será sempre bem-vindo, todas essas pequenas ajudas, porque de facto, por mais pequena que seja a ajuda que cada um de nós possa dar, essa ajuda vai fazer a diferença na vida destas famílias que precisam de tanta ajuda neste momento. E por isso, aquilo que eu peço, e deixo aqui desde já também o meu muito obrigada, porque já há muitos telespectadores que nos ajudaram nesta campanha, mas aquilo que eu peço é que cada um possa ajudar de facto estas famílias no Líbano com aquilo que puder e para além de ajudar, também pedimos que rezem pelo fim da guerra, para que esta guerra acabe e para que acabe também, claro, o sofrimento do povo do Líbano. Não é? Exatamente. Muito bem. E então, em termos práticos, como é que os nossos telespectadores podem ajudar nesta campanha em concreto, SOS Líbano? Bom, Paulo, para poderem ajudar, eu convido a quem nos está a ver lá em casa ou para entrar em contacto connosco através do nosso telefone, do 217544000, ou então visitar a nossa página de internet em fundação-ais.pt e aí vão encontrar toda a informação disponível. E depois, como temos dito aqui nas últimas semanas, o mais fácil, o mais rápido e mais eficiente é talvez pelo MBWay, e o MBWay da Fundação AIS é o 918-125574. Eu vou repetir, 918-125574. Muito bem. Há pouco escutámos Dom Jacques Morar, do arcebispo de Homs, na Síria, e vamos agora até este país, a Síria, para assinalar aqui também no nosso programa o falecimento de um grande amigo da Fundação AIS. Estou a falar do arcebispo emérito de Alepo, Jean Clément Jambard, que faleceu aos 83 anos, quando estava, Catarina, agora de viagem em França. Exatamente, Paulo. Ele morreu em França, ele estava em Paris, mais concretamente, para assinalar o aniversário de L'Œuvre d'Orient, que é uma instituição católica francesa, quando então faleceu repentinamente. E ele era, como o Paulo disse, de facto, um grande amigo da Fundação AIS, foi parceiro de projetos da AIS na Síria, durante aqueles anos mais duros da guerra da Síria, tendo trabalhado sempre a favor da comunidade cristã deste país e sempre procurando conseguir as condições mínimas para que estas famílias cristãs não abandonem nem o país, nem a região do Médio Oriente. Exatamente. Não é? Bom, a Catarina referiu há pouco que ele foi parceiro da Fundação AIS durante os anos duros da guerra e houve, calculo eu,
episódios muito complicados. Sim, sem dúvida, Paulo. E eu recordo aqui, por exemplo, e ele era o arcebispo de Alepo, não nos podemos esquecer também disso, que ele chegou, por exemplo, a recusar abandonar a própria cidade de Alepo, mesmo quando, por exemplo, um edifício da igreja foi atingido por um míssil. Portanto, ele nunca abandonou a cidade, ele acabou por nunca abandonar a sua comunidade, os seus fiéis, e por isso acabou por se tornar também um dos mais importantes símbolos da própria comunidade cristã na Síria, Paulo. Muito bem, obrigado, Catarina. Até como homenagem, de facto, a este homem bom que foi tão amigo da Fundação AIS, vamos agora revê-lo num breve depoimento, a agradecer precisamente a solidariedade dos benfeitores e amigos da Fundação AIS em todo o mundo. Je suis l'archevêque grec-catholique d'Alep, le métropolite Jean-Clément Jambard, un grand ami de l'Église en détresse que je connais depuis très longtemps, mais qui nous aide vraiment depuis le début de cette guerre. J'ai toujours trouvé auprès de l'aide de l'Église en détresse beaucoup de compréhension, de soutien, d'encouragement. Et nous avons vraiment, pendant ces années très dures que notre peuple a subies à cause de la guerre, l'Église en détresse était à côté de nous. Elle a aidé nos fidèles à vivre un peu moins mal, à se réchauffer, à avoir de quoi manger. Nous savons comment remercier l'aide de l'Église en détresse et tous ses bienfaiteurs. Je profite de cette occasion pour dire toute mon affection à cette œuvre et à tous ses bienfaiteurs. Nous prierons ce soir, tous les évêques d'Alep, pour l'Église en détresse, pour votre organisation. Et nous demandons au Seigneur de bénir vos œuvres et de bénir vos efforts pour que vous puissiez toujours être auprès des églises qui ont besoin d'un soutien, d'un réconfort et d'une consolation. Encore une fois, merci beaucoup et je souhaite à tous les bienfaiteurs, mais à tous les amis aussi de l'Église en détresse, un joyeux Noël et une bonne année et beaucoup de santé loin de la pandémie de coronavirus de C-19 et que le Seigneur préserve l'Église dans le monde, en Syrie et tous ceux qui travaillent dans l'Église en détresse. Soyez bénis et nous espérons vous voir à Alep un jour, vous les responsables de l'Église en détresse. Merci. No arranque do programa, nós escutámos o padre Marcelo Oliveira, um comboniano que está a viver na República Democrática do Congo, a denunciar uma guerra de que quase não se fala, uma guerra no leste deste país, uma guerra de rapina pelos recursos naturais, dos imensos recursos naturais, em especial nas províncias do Kivu Norte e do Kivu Sul. Mas, além dos mortos e dos feridos, além do sofrimento destas populações, há ainda, Catarina, uma violência generalizada contra as mulheres. Exatamente, Paulo, é verdade. E as palavras deste missionário são, de facto, um poderoso alerta para a comunidade internacional agir em favor, então, destas populações, mais concretamente a favor destas mulheres e destas raparigas que são duplamente perseguidas nesta região da República Democrática do Congo. Exatamente. O alerta do padre Oliveira ajuda a compreender que a situação, de facto, no leste deste país é dramática. Sem dúvida, Paulo, sem dúvida. De facto, ainda no princípio de maio, a própria Amnistia Internacional publicou um relatório em que denunciava também a existência destes crimes de guerra e destes crimes contra a humanidade nesta zona leste da República Democrática do Congo, em especial, então, nas províncias do Kivu Norte e do Kivu Sul, não é? Que é uma violência que afeta toda a população, como é óbvio, mas que tem, efetivamente, um foco ou um alvo muito concreto, quer em mulheres, quer em raparigas desta região. Exatamente. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar a mensagem do padre Marcelo Oliveira, um missionário português que está a viver na República Democrática do Congo. A realidade que se vive na República Democrática do Congo é uma realidade bastante complicada naquilo que diz respeito à posição da mulher. No ano de 2025, de pesquisas feitas na República Democrática do Congo, há muitos casos de violências contra as mulheres.
cerca de 854 mulheres, 672 meninas violadas, particularmente na parte este do país, no norte Kivu e no sul Kivu. Grande parte delas fruto da guerra. Militares, grupos armados que continuam a usar mulheres, seja para violências sexuais, seja mesmo para escravidão, e com a consequência de crianças que nascem fruto das violações. Uma realidade triste, com pessoas que sofrem, com mulheres que são obrigadas a gerar crianças e que não optam pelo aborto, mas que continuam a manter a vida destas crianças, mesmo que sejam uma gravidez forçada. Uma situação triste, desagradável, com muitas delas traumas que vão ficar enraizados na vida destas pessoas, sobretudo destas mulheres, e que vão continuar a sofrer por falta de apoio, por falta de atenção. Estamos a escutar o padre Marcelo Oliveira, comboniano, a viver na República Democrática do Congo. Ele está a denunciar a violência que no leste deste país atinge, em especial, com especial dramatismo, as mulheres e as raparigas. O silêncio é aquilo que reina. É certo que, por vezes, há notícias que correm, e mesmo no dia 9 de março, o primeiro-ministro ou a primeira-ministro, que é uma senhora, falou na 70ª sessão da Comissão da Condição da Mulher das Nações Unidas em Nova Iorque e apresentou esta realidade delicada, difícil. O que se faz depois de tudo isto, não sei. Não sei qual é a posição da ONU em relação a todas estas realidades, todas estas sessões, todas estas conferências, todos estes encontros. O que se faz depois? Se calhar pouco ou nada. Na sua intervenção ela dizia as violências infligidas às mulheres não podem de algum modo não podem ser banalizadas, nem tampouco colocadas no invisível, mas devemos reconhecê-las e combatê-las de maneira determinante. Um bom desejo, um apelo que ela lançou ao mundo das tribunas da ONU, mas depois fica o silêncio. Uma realidade triste. Continuemos a rezar por estas mulheres tantas vezes perseguidas, sofredoras, mas que continuam a acreditar num valor fundamental, que é o valor da vida humana. Continuar a viver, continuar a gerar vida, mesmo diante de um sofrimento atroz. E da violência contra as mulheres no leste da República Democrática do Congo, vamos de novo focar a nossa atenção em Moçambique, a propósito ainda do violento ataque terrorista de 30 de abril a uma missão católica em Cabo Delgado. Um ataque que, como dissemos aqui na semana passada, levou inclusivamente a Comissão Nacional de Justiça e Paz, aqui em Portugal, a apelar para que o governo de Lisboa faça alguma coisa no plano internacional em favor destas populações, destas comunidades cristãs. A situação é muito grave e nós temos um apelo de uma irmã que passou por Portugal e que denuncia a perseguição aos cristãos nesta região. Mas antes de irmos escutar, Catarina, vamos fazer um ponto da situação. O ataque foi então a 30 de abril e desde então como é que têm sido as coisas? Como é que estão as coisas? Bom, Paulo, as últimas notícias que nós recebemos é que os terroristas continuam de facto a movimentar-se nesta região, em particular na zona de Chiure, e que algumas aldeias foram atacadas, e há relato também de que o exército e os grupos de antigos combatentes têm procurado ir então no encalço dos próprios terroristas, mas a situação neste momento parece muito complicada e também muito incerta, Paulo. Bom, nós estamos a falar então de Moçambique, a propósito ainda do brutal ataque terrorista de 30 de abril à missão católica de São Luís de Montfort, da aldeia de Mesa, em que
tudo foi destruído. Exatamente, Paulo. Tudo foi destruído, a começar pela própria igreja, que ainda era do tempo colonial. Sim. e que tinha sido restaurada agora há relativamente pouco tempo. Portanto, a igreja foi queimada, portanto, ficou totalmente destruída, ficou reduzida a escombros, assim como também a escola primária que existia e como o posto de saúde. Na altura, também é bom relembrar, os terroristas acabaram por levar à força cerca de 2 dezenas de civis, dos quais até ao momento ainda não há qualquer informação, Paulo. Exatamente. Obrigado, Catarina. Como eu disse há pouco, esteve de passagem por Lisboa uma religiosa, a irmã Ermelinda Singua, que é superiora das Irmãs da Imaculada Conceição. Quando se deu este ataque, ela estava em Roma, em reuniões de trabalho, mas a notícia chegou logo ao Vaticano e ela ficou muito triste. Bom dia, eu sou irmã Ermelinda Emílio Singua, superiora das Irmãs da Imaculada Conceição de Moçambique. Estou em Lisboa, vindo de Roma. Infelizmente, estando em Roma, tive a notícia do ataque dos homens armados à missão de São Luís de Monforte, em Cabo Delgado, e fiquei muito embaraçada, muito triste. É uma situação muito lamentável, porque parece-me ser uma perseguição para com os cristãos daquela zona, e não só, talvez, também que seja uma perseguição para todos nós moçambicanos. Venho aqui precisamente para lamentar e pedir a vossa ajuda, de rezar por nós, porque a situação que nós vivemos na zona norte do país, principalmente em Cabo Delgado, com essas destruições, matanças, tudo isso, ninguém está em paz. As pessoas não conseguem fazer as suas vidas como deve ser. Então, queremos confiar a todos, o povo português, para que rezem por nós, para que ajudem-nos, de fato, a ultrapassarmos essa situação que já lá vão mais de anos que o terrorismo se instalou no nosso país. E gostaria de aproveitar esta oportunidade de dizer muito obrigada a todo o povo português pelo apoio que tem dado, não só a Cabo Delgado, mas também a todos os moçambicanos. De longe e de perto, uns chegam aqui e são acolhidos, e outros que estamos lá do outro lado de Moçambique também somos apoiados em várias vertentes. Então, gostaríamos de encorajar, animar, para que continuem a ajudar a esta organização, que tem feito muito, não só para Moçambique, mas para tantos outros países de África e fora da África. A tamanha gratidão para todos vós e rogamos a Deus para que continue a suscitar no meio de todos este coração generoso, bondoso e confiante que um dia Deus poderá trazer a paz para Moçambique, para os países em conflito, todos nós sabemos disso, para que a paz se restabeleça o mais rápido possível. Muito obrigada e que Deus vos abençoe. E deste apelo da irmã Ermelinda, superiora das Irmãs da Imaculada Conceição de Moçambique, mensagem que nós vamos regressar na próxima semana para a escutar na íntegra. Vamos agora até à China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. O passado dia 13 de maio foi também dedicado a Nossa Senhora de Fátima aqui em Macau. Logo pela manhã, o bispo Dom Stephen Lee celebrou missa bem cedo para alguns fiéis que quiseram logo prestar a sua devoção a Nossa Senhora de Fátima, fiéis esses que depois à tarde também se juntaram ao bispo de Macau para uma outra Eucaristia, desta vez já com muito mais fiéis, e acompanhar a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Enquanto que a missa da manhã foi celebrada na igreja da Sé Catedral, à tarde a Eucaristia teve lugar na igreja de São Domingos, de onde partiu a imagem de Nossa Senhora de Fátima a caminho da Ermida da Penha, ou seja, o ponto geográfico mais alto da Península de Macau. Em procissão foram assim muitos os fiéis, largas centenas, que se dirigiram
para a Igreja de Nossa Senhora da Penha, uma igreja que, como o próprio nome indica, é dedicada a Nossa Senhora da Penha, a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, e que todos os anos, no dia 13 de maio, recebe a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Ali, na Ermida da Penha, o bispo elevou o ostensório com o Santíssimo Sacramento, ou com a hóstia consagrada, como quiserem, e foi então dali que, dirigindo-se para a cidade de Macau, abençoou a cidade e toda a sua população. Foi o José Miguel Encarnação, nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte de Igreja no Mundo. Na segunda parte nós vamos falar de Angola, ainda sob a visita do Papa. Vamos escutar o Bispo de Beja, em cuja diocese a Fundação AES esteve a apresentar o relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, e vamos também ainda lembrar a campanha para a recuperação das igrejas destruídas aqui em Portugal pela tempestade Christine. Tudo para ver daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência e o próprio medo para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito.
A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. E vamos retomar então o tema da viagem do Papa à África. Na semana passada nós escutámos o padre Tony Neves, que conhece muito bem este continente, a falar da visita a Angola. E hoje vamos ouvi-lo ainda sobre este país. Mas antes disso, Catarina, poderíamos dizer que a passagem do Papa Leão XIV por Angola vai deixar marca, digamos assim? Sim, Paulo, eu penso que podemos dizer isso dessa forma, não é? Seguramente, porque Angola de facto é um país, como nós sabemos, é um país cristão e por isso é muito importante neste contexto africano, marcado, como nós sabemos, nos últimos anos por um aumento quase exponencial, quer da violência terrorista, quer destes grupos jihadistas. Ainda há pouco falámos disto em Moçambique, exatamente, não é? Portanto, Angola, felizmente, não tem esse problema até agora, mas, como sabemos, tem outros desafios pela frente. E, portanto, o combate à pobreza, o combate à corrupção, às desigualdades sociais, é disso exemplo, não é? São estes os desafios que Angola tem. E o Papa, com a sua autoridade moral que tem, ele lançou desafios, lançou vários desafios, apontou caminhos para a comunidade e tenho a certeza que estas palavras do Papa irão fazer eco durante muito tempo em Angola, não é? Exatamente. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar o padre Tony Neves no balanço que fez para o nosso programa sobre a visita do Papa a Angola, em que vai destacar como um dos momentos mais significativos a missa campal no Quilamba, que é um bairro residencial perto da capital, da cidade de Luanda. Grande momento foi a missa no Quilamba. O Quilamba é uma das novas urbanizações da cidade de Luanda, tem espaços enormes e o sítio onde aconteceu a missa podia albergar ainda bastante mais gente do que aquela multidão que ali se juntou. Foi uma missa
vivida, uma missa muito participada, e as palavras do Papa, mais uma vez, vieram nessa linha, não é? De dizer que a fé é importante para que os valores de uma cidadania responsável possam ser vividos e possam ser aprofundados. Ora, nós sabemos que um país que teve uma guerra civil muito prolongada depois de uma guerra colonial, que obviamente também foi má, isso ainda deixa marcas. E notamos que os ricos estão ricos, os pobres estão pobres, há alguma tensão social que se tem visto nos últimos tempos por terras de Angola e que tendem ainda a continuar. Temos as eleições que se aproximam, enfim, tudo situações que podem pôr em causa a unidade nacional, que podem pôr em causa um processo de pacificação e de reconciliação que já leva praticamente 25 anos. Momento também muito alto e importante foi a ida ao Saurimo. Lá o Papa teve um banho de africanidade, de angolanidade, digamos assim, porque o que foi cantado, o que foi dançado, o que foi celebrado, foi tudo muito ao ritmo de Angola, o que não se viu em Luanda. Aí sim, o Papa também era um homem feliz. Falou num local onde se extrai muitos diamantes. O Papa falou de uma economia que tem que estar ao serviço do povo, falou de uma mentalidade extrativista que não ajuda a construir um país que seja justo, onde todos tenham vez e voz, e falou de uma igreja que tem que continuar a fazer o seu caminho, um evangelho que também purifica aquilo que na história, e mesmo em termos de experiência religiosa, possa não corresponder aos valores que Cristo tentou viver e tentou propor. Foi o padre Tony Neves, missionário espiritano, grande conhecedor do continente africano, a fazer para o nosso programa um balanço da visita do Papa a Angola. Pela dimensão do seu testemunho, nós iremos retomar este tema ainda na próxima semana. Para já, vamos até Beja, onde a Fundação AIS fez, na semana passada, a apresentação do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Foi mais uma sessão, Catarina, que correu muito bem. Sim, Paulo, foi sem dúvida uma sessão que correu muito bem, ficou marcada, digamos assim, também pelas próprias palavras do Bispo, do Sr. Dom Fernando Paiva, que deixou uma palavra de incentivo para a mobilização de todos neste apoio aos cristãos, que são, como sabemos, a comunidade mais perseguida atualmente, e ele destacou, Dom Fernando destacou ainda e agradeceu também o trabalho da Fundação AIS, dizendo que ajuda mesmo, portanto, os que mais sofrem. Isso foi muito importante, Paulo. Exatamente, palavras simpáticas para a Fundação AIS, numa sessão em Beja, então, que contou também com a atuação do Coro do Carmo. Exatamente, o Coro do Carmo, que esteve connosco, que é dirigido pelo padre António Cartageno e que teve uma belíssima atuação, este coro. Aliás, aproveito esta oportunidade para deixar aqui o meu agradecimento público a todos aqueles que ajudaram a organizar, a preparar, a planear esta sessão, mais esta sessão da apresentação, então, do relatório da liberdade religiosa aqui em Portugal. Paulo. Muito bem. Obrigado, Catarina. Durante a apresentação, o Bispo de Beja, Dom Fernando Paiva, falou também para o nosso programa. A Fundação AIS esteve aqui a fazer a apresentação do seu relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Que importância que tem a presença da Fundação AIS aqui na Diocese de Beja para abordar este tema que é da perseguição religiosa no mundo? Pois é importante a vossa presença e quero mais uma vez agradecer, porque é um tema que não passa na comunicação social. E é um tema que nós, cristãos, é importante termos um conhecimento e mais com esta profundidade que podemos ter acesso através do vosso relatório, através da vossa exposição, e é importante sabermos, sim. Muito bem. E como é que avalia então também o trabalho que a Fundação AIS vai desenvolvendo, não só em Portugal, mas também a nível internacional? Eu tenho acompanhado já há alguns anos o trabalho que fazem e penso que é um trabalho muito meritório e até por aquilo que acabámos de ouvir, a perseguição religiosa, a discriminação, os atentados à liberdade religiosa não estão a diminuir e por isso é um trabalho que, por isso mesmo também, precisa de continuar a ser apoiado, divulgado e, portanto, creio que também é importante saberem que podem contar connosco para que esse trabalho possa também dar bons frutos ou que possa, ao contrário, dar bons frutos.
Estamos já na reta final do nosso programa. Temos de voltar então a falar da campanha lançada pela Fundação AIS aqui em Portugal para a recuperação das igrejas atingidas em janeiro pela passagem da tempestade Christine. Nós já anunciámos que esta campanha tem sido um sucesso, mas temos de continuar, porque há ainda muito a fazer, ainda há muitas igrejas para restaurar. É isso mesmo, Paulo. De facto, como os nossos telespectadores se lembrarão, portanto, a nossa campanha arrancou logo no início de fevereiro, logo após a tempestade. Portanto, conseguiu, passados estes 3 meses, como já comunicámos aqui, mais de 500 mil euros em donativos, o que é extraordinário e que só é possível graças, de facto, à generosidade dos nossos benfeitores e dos nossos amigos aqui em Portugal. E, por isso, deixo aqui uma vez mais o meu muito, muito obrigada por esta generosidade tão grande, por toda esta ajuda, mas, como temos dito aqui também, infelizmente o valor ainda não é suficiente, porque os estragos foram muitos, como sabemos, e temos que passar agora, digamos assim, para uma segunda fase deste processo, que é uma fase da consolidação das próprias estruturas, Paulo. Portanto, numa palavra, a campanha vai ter que continuar. Exatamente, Paulo. A campanha vai mesmo ter de continuar durante ainda algum tempo, claro, até conseguirmos ajudar o mais possível neste restauro dessas igrejas, Paulo. Muito bem. A diocese mais atingida pela intempérie foi, claro, a de Leiria Fátima, e o bispo Dom José Ornelas enviou-nos então uma mensagem a agradecer a solidariedade dos amigos e benfeitores da ajuda à igreja que sofre por mais esta iniciativa solidária para com a igreja. Mas hoje, falando particularmente para aqueles que colaboram com a ajuda à igreja que sofre, que tenho uma palavra de muito, muito sincero agradecimento pelos esforços que estão a ser feitos para vir ao nosso encontro. Passada a primeira emergência das casas, dos meios necessários à subsistência, um outro esforço torna-se agora necessário, que é o esforço de revitalizar as estruturas da sociedade e também a da Igreja. Muitas das nossas igrejas foram atingidas, centros paroquiais e estruturas que servem também para a solidariedade social. É por isso que quero agradecer a todos aqueles que estão colaborando e que tornam possível que agora possamos voltar o olhar para completar o grande esforço que as comunidades já fizeram para compor e evitar a continuação da deterioração das estruturas, mas agora para consolidá-las na sua estrutura. Bem-ajam a todos e que o Senhor abençoe, e muito obrigado pela vossa solidariedade. Foi Dom José Ornelas a agradecer a ajuda para a campanha para a reparação das igrejas e dos espaços paroquiais afetados no início do ano pela passagem aqui em Portugal da tempestade Christine. Como nós dissemos há pouco, esta campanha tem de continuar e por isso é também preciso lembrar, Catarina, como é que os nossos telespectadores podem ajudar em concreto nesta campanha. É muito fácil, Paulo, basta ir à nossa página de internet, estão lá todas as formas de nos apoiar em concreto para esta campanha. Portanto, em fundação-ais.pt está toda a informação. Também poderão ligar-nos para o nosso telefone, 21-754-4000, também daremos todas as informações necessárias e volto a repetir aquilo que já disse hoje aqui por causa da campanha SOS Líbano, que a forma mais fácil, mais rápida e mais eficiente é através do nosso MBWay, e o MBWay da Fundação AIS é o 918-12-5574. Eu repito, 918-12-5574. Muito bem, obrigado uma vez mais. E já que estamos a falar em ajuda, é bom lembrar também que todos nós podemos ajudar a Fundação AIS de uma forma gratuita com a declaração do IRS. Milhões de cristãos vivem em países onde não há liberdade religiosa. Muitos são mesmo perseguidos, presos, raptados, torturados, mortos. Apenas e só por causa da sua fé. Todos os dias vivem sob ameaça. Todos os dias vivem a cruz da perseguição. E por isso precisam de nós, das nossas orações, da nossa solidariedade. Este ano, quando preencher a sua declaração de IRS, lembre-se da Igreja que sofre, lembre-se dos cristãos perseguidos. Este ano, ao preencher a sua declaração de IRS, assine 505-152-304, o código da Fundação AIS, e isso basta. No ano passado conseguimos mais de 200 mil euros. Este ano temos de ultrapassar este valor, pois são cada vez mais também as comunidades que nos pedem ajuda, que nos pedem socorro.
Ao doar 1% do seu IRS para a Fundação AIS, está a dizer a cada um destes cristãos perseguidos, destes heróis da fé, que eles estão no seu coração. O mundo ignora-os, mas a Igreja acolhe-os. Obrigado por aliviar a cruz dos cristãos perseguidos. E assim, lembrando que com uma simples cruz na nossa declaração de IRS podemos ajudar também os cristãos perseguidos a suportar a cruz da violência religiosa, chegamos ao fim do programa de hoje. Uma nota apenas para lembrar que em todo este mês de maio, claro, estamos mesmo no fim do mês, é verdade, mas isto é válido até ao último dia, até ao último minuto, a Fundação AIS propõe que seja um tempo de oração ininterrupto do terço pela paz. Todos são convidados a rezar o terço com a Fundação AIS. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Agradeço a presença e a colaboração da Catarina, assim como de todos que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E quanto a mim, Paulo Aires, resta-me dizer que foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado da nossa companhia. Até à próxima semana, se Deus quiser.